que a Bíblia diz no versículo de número 9 de Deuteronômio, capítulo de número 30. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, do fruto do teu ventre, e do fruto dos teus animais, e do fruto da tua terra, para o teu bem. Portanto, o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Repete comigo: e o Senhor teu Deus te fará prosperar em todas as obras de suas mãos. Prega para o irmão do lado antes de sentar e fala com ele: Deus vai te fazer prosperar em todas as obras de suas mãos. Pode se sentar dando um glória a Deus, por favor. Deus é generoso, quem acredita nisso? Deus é bondoso. Deus não tem prazer no não. Deus é doador. Diga para o seu irmão: Deus é doador. Se você me perguntar assim, é da vontade de Deus que eu prospere? Eu digo para você, não só é, como Deus planejou a sua prosperidade. Deus planejou o seu sucesso. Deus planejou o seu fim de ano muito abençoado. Fala com o seu irmão: eu não sei como, mas vai acontecer uma reviravolta na sua vida financeira, e você vai sair em dezembro muito vitorioso para a glória de Deus. Tá ligado? Tá ligado? Eu não sei como, mas eu estou dizendo isso porque Deus é bondoso, Deus é generoso. Deus, como eu disse, não tem prazer no não. Deus tem prazer na bondade. Deus tem prazer na doação. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Só que Deus, ele trabalha com princípios. E eu só preciso cumprir os princípios, os mandamentos de Deus, para que a minha vida seja muito abençoada. Por exemplo, Deus tem como propósito, como mandamento, que você empreste a muita gente. Olha para quem está ao seu lado e diga: você vai ter dinheiro para emprestar para muita gente. Vou tentar dizer de novo: você vai ter dinheiro para emprestar para muita gente. Agora prega para o irmão e diga: porém você não vai pedir emprestado. Olha o plano de Deus: que você esteja sempre em cima e nunca por baixo, que você seja a cabeça e nunca cauda. Olha para quem está ao seu lado e diga: qualquer situação que você entrar, você vai ser cabeça e não cauda. Deus é generoso ou não é? Você entrou numa firma, você vai ser patrão, cabeça. Ô João, me ajuda aí, tá? Você entrou numa firma, você vai ser o quê? Você vai ser patrão, você vai ser cabeça. Então o projeto de Deus, se você ler o livro de Deuteronômio, quem está aí? Quem está ligado? Se você ler o livro de Deuteronômio, o projeto de Deus é esse. Agora, pergunta para mim assim: pastor, quem falou isso para Moisés? Porque quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi quem? Moisés. Agora, como é que Moisés sabia disso? Pergunta para mim. Como é que Moisés, por exemplo, ele escreveu Gênesis? Como é que Moisés sabia que Deus disse: haja luz e houve? Quem falou isso para Moisés? Ele não estava lá. Quem é que falou para Moisés que no primeiro dia Deus disse: haja luz e houve luz, haja separação entre as águas e a terra seca, e houve separação? Se Moisés não estava lá em Gênesis, como é que ele sabia, Carlos, disso tudo? A Bíblia diz que quem deu o mandamento para Moisés foi os anjos. Os anjos desceram do céu e ensinaram para Moisés o que aconteceu no princípio. Olha o que diz Gálatas. Põe para mim, fazendo favor. Por que isso veio? Essa palavra que eu estou te dando veio do céu. Não é nem de Moisés, ela veio do céu. Olha o que diz Gálatas 3,19. Põe para mim, fazendo favor. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade,
a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos. Diga comigo, e foi posta por quem? Na mão de quem? Na mão do mediador, que era Moisés. Quem está aí? Quem colocou os mandamentos na mão de Moisés foi os anjos de Deus. Olha Atos 7,53. Põe para mim, por favor. Atos 7,53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Por que eu tenho que guardar esses mandamentos? Não foi Moisés que deu na cabeça dele e ele escreveu isso. A Bíblia diz que os anjos desceram e colocaram isso nas mãos de Moisés, pois ele não estava lá quando o mundo foi criado, quando o mundo foi feito. Então como é que ele sabia disso? Ele sabia porque os anjos entregou para ele esses mandamentos. E os anjos estão dizendo assim para Moisés, que o propósito de Deus é que você tenha uma vida abundante. Ele vai te fazer prosperar em todas as obras de suas mãos. Agora, para isso, o que eu preciso fazer? Eu só preciso guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Diga comigo assim: a obediência quebra a maldição. Todo mundo faz assim: a obediência. Como é que eu faço para quebrar uma maldição da minha vida emocional, financeira, sentimental? A obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, quebra a maldição. Se você desobedece, uma maldição acontece. Se você obedece, certamente uma maldição será quebrada. Olha para mim o verso de número 11, fazendo favor, Deuteronômio 30:11. Porque este mandamento que eu te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Deus está dizendo que a vida abundante que vem através do mandamento de Deus, ela não está longe de ti. Eu vou tentar dizer de novo: a vida abundante não está longe de você, não está longe de mim. Esse mandamento que eu tenho que cumprir, essa ordem que eu tenho que cumprir divina, para que a vida abundante aconteça, não está longe de mim. Olha o verso 12. Essa vida abundante não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que cumpramos. Deus está dizendo assim: a vida abundante não está no céu. Levanta para a mão e diga assim: a vida abundante não está no céu. Para que você não diga: quem vai subir ao céu e trazer essa vida abundante para mim? Trazer esse mandamento que traz a vida abundante para mim? Então Deus está dizendo: a vida abundante não está no céu. Segundo, ele fala assim: a vida abundante, no versículo 13 ele diz, não está do outro lado do oceano, nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem pode passar além do mar e trazê-la para mim? Então diga para o seu irmão: a vida abundante não está no céu, para que você não diga: quem vai trazê-la do céu para mim? A vida abundante não está onde? Além do mar, para que você não diga no seu coração: quem vai lá do outro lado do mar e trazê-la para mim? Então pergunta para mim: aonde a vida abundante está? Vamos lá, gente, pergunta, 1, 2 e... Aí Deus diz assim: ela está bem perto de ti, ela está na sua boca e no seu coração. Olha para o irmão do lado, diga: ela está na sua boca e no seu coração. Olha lá, porque esta palavra está muito perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração para cumprir. Eu vou dizer de novo para ver se alguém reage, pelo amor de Deus. A vida abundante que Deus está prometendo não está no céu e não está além do mar, ela está perto de ti. Aonde ela está? Ela está na sua boca e no seu coração. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Eu vou mastigar para você. Diga para o seu irmão: ela está na sua boca. Você vai andar no carro que você profetizar. Você vai morar na casa que você profetizar. Você vai ter o casamento que você profetizar. Quem está aí, dá um glória a Deus. Põe a mão na boca e diga assim: a vida abundante está na minha boca e no meu coração. Diga de novo: a vida abundante, dependendo do que você fala, o milagre acontece.
Olha para o irmão e diga: dependendo do que você fala, o negócio vai dar certo. Dependendo do que você fala, mela tudo. Dependendo de como você sonha no coração, vai acontecer. Dependendo de como está o seu coração, não acontece nada. A vida abundante, Deus está dizendo: você nunca vai culpar ninguém por não tê-la. Você nunca vai culpar as pessoas por não ter vencido, porque ela não está longe de ti. Ela está na sua boca e no seu coração. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então olha para o irmão e diga assim: quando você obedece os mandamentos, por exemplo, olha só, quando você obedece os mandamentos, o milagre automaticamente ele é liberado na sua vida. Você quer melhorar a sua saúde? Quem quer? Fala com seu irmão: começa a fazer caminhada e a beber água. Fala com ele. Começa o quê? Começa a andar, ó. E o quê? O que vai acontecer com a sua saúde? Porque isso é um mandamento de Deus. Sabe o que você bebe? Refrigerante, Coca-Cola. Você bebe qualquer coisa menos água. Então quando os mandamentos de Deus é para te trazer saúde. Então porque antigamente os meus avós, eles tinham carro? Não. O que eles faziam? Eles tinham saúde? Porque eles andavam. Hoje você anda? Não, porque tem Uber. Você vai andar daqui na porta e vai ficar paradinho assim, ó, esperando o bichinho chegar. Eu estou mentindo? Aí o sangue engrossa, é gordura na veia, e aí eu estou com abafamento, é o diabo. É o diabo do macarrão que você comeu hoje. Fala com seu irmão: é o diabo do prato de macarrão que você comeu hoje, que está te entupindo veia. Então diga assim, ó: obediência. Vai lá. De novo, vai. Prega para o irmão do lado e diga assim: ó, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus e fazer o que Ele manda, todas as bênçãos virão sobre a sua vida. E se você desobedecer, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão aonde você estiver. É obediência. Qual que é o segredo? Obediência. Por quê? Repete comigo: quando eu cumpro os mandamentos, ninguém falou nada. Diga assim: quando eu obedeço os mandamentos, eu recebo a imagem e a semelhança de Deus em mim mesmo. Olha só, quando Deus criou o ser humano, está escrito assim: e formou Deus o homem do pó da terra, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Repete comigo, vamos lá. E formou Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando é que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança? No sexto dia da criação. Ele foi criando no primeiro dia, aí no segundo dia ele criou as árvores, e no terceiro dia ele criou, e tudo que Deus criava ele ia dizendo assim: é bom. Repete comigo. Aí no outro dia ele criava algo e falava assim: é bom. Ele mudava a realidade do dia e dizia: é bom. Quando chegou no sexto dia, essa obra chama-se Hexaemeron. Repete comigo. Hexaemeron. É a obra da criação prima. Quando Deus criou o seu melhor, Ele cria o homem, a obra Hexaemeron. No sexto dia Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por quê? Deus nunca foi visto. Repete comigo. A Bíblia diz em João que Ele é invisível. Ele nunca foi visto. Então Ele criou o ser humano à sua imagem. Eu queria até que você anotasse isso. Diga assim: a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus é para você expressar Deus. Repete comigo: a imagem de Deus é para você expressar Deus. E a semelhança de Deus
é para você representar Deus. Então diga, a imagem é para quê? É para expressar Deus. Então, o ser humano, Adão, ele expressava o Deus invisível. O caráter de Adão expressava Deus. Então o que é a imagem e semelhança? Não é a de fora, é a de dentro. Então a imagem de Deus expressava Deus. É a imagem que você tem que ter. O seu espírito tem que ter essa imagem de Deus. Você tem que expressar Deus. Por exemplo, eu vou conseguir. O que é expressar Deus? Quando você está no culto e eu começo a falar, o seu coração começa a passar por modificações, não começa? Alguma coisa começa a tocar em você. Isso é a expressão de Deus, porque eu estou expressando Deus. Agora, se o meu coração for cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de guerras, de brigas, eu não consigo, irmão, subir no altar e expressar Deus, porque eu estou podre por dentro. Então o que sai de mim fede, e você consegue sentir. Não tem como uma pessoa falar uma coisa e ser outra, porque você sente nas palavras dela. Então Deus quer que você o expresse. Ele está dentro de você. Quando as pessoas te ouvirem, elas vão ter paz. As suas palavras têm que ser como remédio. Olha para o irmão e diga assim: tem que ter doçura nas suas palavras. Dá um tapinha no irmão aí, diga para ele assim: você vai expressar Deus de tal maneira. Eu ouvi um glória a Deus aí diferente, viu? Que quando você falar, as pessoas vão arrepiar por dentro e vai dizer: eu estou sentindo a presença de Deus só dele falar comigo. O que significa? Que isso, que você tem a imagem de Deus dentro de você. Você está expressando Deus. A imagem expressa e a semelhança representa. Quando você tem a semelhança de Deus, é em autoridade. Então você passa a representar Deus. Jesus disse assim: quando vocês encararem um demônio de frente, o pior demônio do inferno, olhe para eles e diga o meu nome, e eles vão se encurvar diante de vocês. Por quê? Porque vocês me representam. Quando você fala o meu nome, é como se você fosse eu. Quem está aí? Olha para o irmão e diga: é por isso que a gente termina as orações. Quando a gente termina as orações, o que a gente fala? Em nome. Porque quando eu falo em nome de Jesus, eu estou representando Deus. É como um advogado. O advogado é assim, ele fala com você assim: você não pode ir na audiência? Você fala: não, não posso. Ele fala o quê? Me dá uma... Como é que chama, gente? Me dá uma procuração assinada, que eu vou lá diante do juiz. E quando eu falar, o juiz não vai me ver, ele vai ver você. Quem está aí? Quem está ligado? Aí o advogado fala assim: sim, excelência. Quem está falando sim, excelência? É o advogado ou você? Você, porque ele tem uma procuração. Jesus disse assim: eu vou te dar o meu nome e vocês vão me representar. Quando você estiver diante de uma situação grave, você diz: eu te repreendo em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse lá repreendendo e resolvendo aquela situação. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então diga comigo assim: eu vou expressar Deus e representar Deus. Quando você expressa e representa, você tem a imagem e semelhança de Deus. Agora olha que coisa extraordinária. Deus, ele cria o jardim e coloca o homem. Aliás, ele cria o homem e coloca o homem no jardim. Presta atenção. Ele cria o homem. Cria quem? E coloca o homem no jardim. O que eu estou tentando dizer com isso? Que o homem não foi criado para o jardim. Tranquilidade, né? Jesus falou assim: se você for como essa criança, você entra nos céus. Olha a simplicidade, a natureza, a paz, né? Se eu te chamar para você vir aqui na frente, você vai dar 3 passos e o coração vai parar. Não é nervoso? Não é? Olha a natureza. Deixa eu voltar. O que eu estava falando? Deus cria o jardim. Ele cria o homem e depois ele cria o jardim.
Diga, ele cria o homem, depois ele cria o jardim. O que significa isso? Deus não criou o homem para o jardim. Deus criou o jardim para o homem. Repete assim, ó. Deus criou o jardim para o homem, não o homem para o jardim. Deus criou as coisas para você, e não você para as coisas. Pega na mão do irmão e prega para ele. Diga assim: Deus criou as coisas para servir você, não você para servir as coisas. Eu vou profetizar e vou mastigar para você engolir. Deus criou o carro zero para o carro zero servir você, não é para você servir o carro zero. Deus criou o melhor dessa terra para servir você, não é para você servir essas coisas. Quem está aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Diga assim: o jardim foi criado para mim, e não eu para o jardim. Porque tem gente que pensa, por exemplo, ele compra um copo novo, ele guarda o copo, porque ele fala: não, esse copo aqui é só no momento especial. Não, aquele copo foi criado para te servir. Aquele lençol que você está guardando, chega lá, põe ele na cama e dorme nele hoje. Ele foi criado para te servir, não é você servir ele. Diga assim: as coisas, pega pesado, vamos lá, diga: as coisas foram criadas para mim. Eu não fui criado para as coisas. Por que as coisas, repete comigo, quem está aí? Por que as coisas, por que o jardim tinha que servir o homem? Porque o homem tinha a imagem e semelhança de Deus, ele expressava e representava Deus. Todas as coisas criadas por Deus, repete, elas vão suprir a necessidade, elas vão servir o homem que tem a imagem e semelhança de Deus. Você não entendeu? Você não entendeu? Enquanto Adão tinha a imagem e semelhança de Deus, ele nem trabalhar ele precisava. Ele olhava para a árvore, se ela não tinha fruto, ele olhava para ela, na hora ela parecia o fruto para ele comer. Ele balançava a mão assim na água, os peixes vinham aí onde ele estava. Ele dominava os peixes do mar, ele dominava as aves do céu, ele dominava os animais que rastejam, ele assoviava e vinha os cavalos, ele montava em cima dos cavalos e ia para onde ele quer. A criação trabalhava para servir o homem, não era o homem que trabalhava para servir a criação. Toda a criação estava à disposição para suprir a necessidade do homem. Você não está entendendo nada e eu quero te explicar melhor. Eu estou dizendo que tudo que Deus criou vai trabalhar para você. Eu vou dizer de novo: toda a criação quer trabalhar para você. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você carrega a imagem. Quem dá? O dia em que Adão pecou, o que é que ele perdeu? A imagem e a semelhança. Como é que o diabo fez para Adão pecar? Ele foi para Eva e tentou a Eva de 3 maneiras. São as tentações que a gente tem. Ele tentou a Eva no corpo, tentação da carne. Todo mundo aqui é tentado na carne. Não tem um homem e nem uma mulher aqui que não é tentado nos apetites carnais. Porque o diabo sabe que a maneira mais fácil de você cair é tentar você sexualmente, drogas, bebidas. Ele quer destruir a sua família, ele vai colocar uma mulher na sua vida. Ele quer acabar com você, ele vai trazer uma amante e colocar na sua casa. Você vai ficar igual um touro bravo, fungando a carne, ó, a carne pulsando. Está entendendo? Porque ele sabe que isso destrói o ser humano. São os apetites carnais. Isso vai na bebida, isso vai no crack, na cocaína. São tudo que alimenta a carne. É o primeiro teste que o homem passa para perder a imagem e semelhança, é na carne. Quem está aí? O segundo teste não é na carne, é nos olhos, é na alma. E toda a tentação da alma, todas as tentações que entram na alma da gente, começa pelos olhos. A Bíblia diz que os olhos, faz assim, ó, os olhos
é a janela da alma, é a porta da alma. Por isso que o segundo olhar vai ser pecado. Passou uma moça bonita, só se o seu marido for cego para não ver. Só se a sua mulher for cega e não ver que o rapaz é bonito. Tem gente que é bonito, tem ou não tem? Vou dizer de novo, tem gente que é bonito, tem ou não tem? Então o primeiro olhar é normal, ó, olhei, fui embora. Agora, se você para e continua, pode ter certeza de uma coisa, vai entrar para dentro da sua alma um desejo. Quem está aí? Estou mentindo? Estou mentindo? Porque é por aí. Por exemplo, a maioria das mulheres aqui não acharam seus maridos bonitos na primeira olhada. Pergunta para elas para você ver. Cuidado que ela está perto do marido dela, agora não. Pergunta para ela assim, você achou o seu marido bonito a primeira vez que você olhou para ele? Ela vai falar, cruz credo. Só que o problema dela foi o quê? Foi o quê? Ela continuou olhando. Ela foi olhando, olhando, falando, uai, não é que é bonitinho? Ela vai achando coisa bonita. E o negócio vai entrando para onde? Para dentro da alma. Eva viu que a árvore, o fruto era bom para se comer. Tentação da carne. Era agradável aos olhos. Então a tentação da alma entra pelos olhos. Então, por exemplo, se o diabo quer destruir você dentro da igreja, você vê uma coisa que não está legal, você olha e fala, tá bem, ele força você a continuar, porque ele quer contaminar a sua alma, ele quer te prejudicar por dentro, ele quer que você pare de expressar Deus, e Deus é pureza, Deus é santidade, Deus é verdade. Quem está aí? E a terceira tentação que Eva sofreu foi a tentação do espírito. Ela foi tentada no espírito, e ela então chama-se soberba da vida. Ela falou, não, eu posso ser igual a Deus, eu posso crescer. Irmãos, existe um limite para cada um de nós. Fique dentro do seu quadrado, não queira ter o que Deus não te deu. Se você continuar querendo ter o que Deus não te deu, Ele vai tirar de você algo que Ele já te deu. Vou dizer de novo, se você insistir em ter algo que Deus não te deu, Ele vai tirar de você algo que Ele já te deu. Isso é soberba da vida. Eu vejo o cara com, eu quero aquilo lá. Eu vejo a mulher, eu também quero aquilo lá. Espera aí, você vai ter tudo aquilo que Deus planejou para você. Não é o que Deus planejou para o outro. Quem está me entendendo? Isso se chama, a inveja quer ser você. A inveja quer tomar o que você tem, só não, ela quer ser você. Esse é o erro das pessoas. Elas veem alguém sendo bem sucedido e vem a soberba da vida. Elas querem ser igual à pessoa. Olha o que Lúcifer fez. Quando ele virou demônio, ele era um anjo, mas ele virou demônio. Pergunta para mim, quando é que ele virou demônio? Quando ele disse assim, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a quem? Isso que ele coloca dentro das pessoas. Quem está aí? São pastores que quer ser igual o outro pastor e vai lá e começa a matar, roubar e destruir igual um demônio para ser igual o outro pastor. Ele quer ser semelhante. Eu não quero ser semelhante a ninguém. Eu quero ser exatamente o que Deus chamou a mim para que eu seja. Quem está ligado? Quem está ligado? Olha para o irmão e diga, você não vai ser igual a ninguém. Quem que você vai ser? O que Deus chamou você para ser. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu acelerar porque meu tempo já acabou. Quando Eva, ela cede às tentações, ela peca, o marido peca, e ela perde a imagem e a semelhança de Deus. A terra dava tudo para ela porque ela era boa? Não, porque ela tinha a imagem. Quando ela perde a imagem e semelhança, está escrito assim, que a terra começou a dar espinhos e abrolhos. Em vez do jardim dar frutos para comer, agora o jardim começou a dar espinhos e abrolhos. Quando você perde a imagem e semelhança de Deus, você começa a trabalhar, em vez da terra te dar prosperidade, ela te dá, você está cheio de espinho. Pastor, meu trabalho está uma guerra, é muito problema. Por que o seu trabalho está te dando espinhos?
Porque de alguma forma você está desobedecendo um mandamento, e você está perdendo a imagem e semelhança de Deus que você devia ter. Então a terra para de trazer provisão e ela começa a brotar espinhos. Abrolhos é erva amarga. Está cheio de gente com a vida amarga. Por que a vida está te dando coisas amargas? Por que a vida está te dando espinhos? Por que está acontecendo isso? Porque de alguma forma, em vez do jardim te dar alimento, ele está te dando espinhos e abrolhos, porque de alguma forma você quebrou o mandamento. Quem está aí? Quem está ligado? Você tem que meditar na sua vida. Toda vez que eu estou numa guerra, eu paro e olho para a vida dos outros, para ver quem está me prejudicando. Deixa eu ver quem está me perseguindo. Não. Toda vez que eu estou numa guerra, eu me interiorizo. Eu olho para dentro de mim e vou descobrir aonde eu errei e perdi a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que os demônios não estão me obedecendo. É por isso que eu digo para a enfermidade sai, ela não me obedece. Eu digo olha como é que é poderoso a imagem e semelhança de Deus. Jesus tinha tanto a imagem e semelhança de Deus, que ele estava no deserto com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí Jesus disse assim: nós temos que dar comida para essa gente. Aí os discípulos falaram assim: nem se a gente tivesse dinheiro, a gente conseguiria comprar pão para tanta gente. Se nós tivéssemos o dinheiro, não conseguiríamos comprar pão para tanta gente. Os discípulos que não tinham a imagem e semelhança. Aí Jesus, com a imagem e semelhança, falou: me dá esses 5 pães e 2 peixes. Aí entregaram para Jesus 5 pães e 2 peixes. Quando colocaram na mão dele, a imagem e semelhança que estava dentro dele começou a multiplicar os pães e os peixes. E a Bíblia diz que alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobrou. Olha para o irmão do lado e diga: se a imagem e semelhança estiver dentro de você, quando você pega o dinheiro que você tem, o dinheiro começa o quê? Porque o dinheiro começa a trabalhar para te dar tudo, para trazer toda a provisão que você precisa na vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por que eu não estou sendo respeitado? Por que eu não estou sendo honrado? Porque de alguma forma você está perdendo a imagem e semelhança. Uma das coisas clássicas que acontece no meio dos cristãos e dos crentes, quem está aí? Quem está ligado? Por exemplo, o grande desafio na igreja chama dízimo. Está conversando com o Hernando falou que ele trouxe um rapaz na igreja umas 2 vezes. O rapaz falou assim: mas o pastor fala muito de dízimo. E na verdade, quem segue os fluxos da igreja vai ver que nós falamos de dízimo e oferta uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas quem às vezes é pego, por exemplo, você está aqui hoje, aí hoje eu vou falar, você fala: esse é um grande desafio. Mas o que a Bíblia diz que é o dízimo? Malaquias 3, 8, 9 e 10 diz assim: que roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus repete, isso é um mandamento, nos dízimos. Diga, nos dízimos. O que o dízimo representa? O dízimo, ele representa, a palavra dízimo é masculina. Então dízimo representa proteção. O que dízimo representa? Proteção. Fica aqui no meio aqui, ó. Dízimo representa proteção. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu obedeço o mandamento e entrego o meu dízimo tem a função de proteger a vida financeira. Para quê? Porque o diabo trabalha todo dia para te dar pequenos prejuízos. O seu dízimo, você ganha 1.300, o seu dízimo é 100? O seu dízimo é 130. Aí você gasta numa tacada só na farmácia 150. Porque você não deu o dízimo, você perdeu a proteção, aí você vai tendo pequenos prejuízos. Na farmácia foi 150. Você deu uma volta de carro, o pneu estourou. Você foi comprar um pneu meia vida, R$200, 350. Você chegou em casa, a mulher fala assim: eu fui bater o feijão e o liquidificador. E todo mês você é atacado por pequenos prejuízos. E você não percebe que você não deu 130 e já gastou 500 em coisas que você não planejou. Qual que é a função do dízimo?
ele protege. Olha o que Deus diz: traga o dízimo na casa do tesouro e eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma o fruto do seu trabalho, para que ele não roube você. Então tem gente que ele trabalha para sobreviver. Ele trabalha hoje, ele não tem dinheiro. Pergunta para o irmão: quanto que você tem guardado na poupança? Quanto que você tem investido? O que você faz? Você trabalha para sobreviver. Se você ficar um mês doente, eu vou ter que levar uma cesta básica na sua casa, eu vou ter que pagar a água, eu vou ter que pagar a luz, porque você não tem nada para sobreviver, porque você trabalha para sobreviver. Por quê? Porque você não consegue juntar nada, porque o dízimo não foi consagrado. Dízimo é mandamento. Por isso que eu estou falando de obedecer mandamentos. Quando você não faz isso, você perde a proteção. Quem está entendendo? Agora, o Senhor Deus diz assim: roubará o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas. O segundo mandamento de Deus é a oferta. Diga assim: a oferta. Pergunta para mim assim: pastor, eu tenho que dar oferta todo dia? Não, de forma nenhuma. Você pode vir na igreja 30 dias no mês, você não precisa dar oferta de forma nenhuma. Você tem, toda vez que você recebe uma renda, você separa o dízimo e uma oferta. Você recebeu renda de 2 em 2 meses, de 2 em 2 meses você faz isso. Se é de 3 em 3 meses, de 3 em 3 meses. Se é toda semana, você faz isso toda semana. Quem está aí? A oferta, ela representa a mulher. O dízimo representa o homem. Agora, a oferta representa a mulher. Por que a oferta representa a mulher? Porque o dízimo protege. E de onde vêm as crianças no casamento? Não é da mulher? Então diga comigo: a mulher, ela multiplica. Todo mundo que está aqui é fruto de uma mulher, porque a mulher multiplica. Então a oferta na vida financeira, ela é para multiplicação. O dízimo protege, a oferta multiplica. Repete comigo. Agora, até quando eu vou ficar orando para você prosperar e você não guarda esse mandamento de ser dizimista e ofertar? Até quando? Aí um mês você está bem, você ganha dinheiro, você está bem, você fala: nem precisei dizimar e ofertar, que o negócio caiu na minha conta. Bobo é os crentes que ficam dando. Aí no mês seguinte você toma uma pancada, que vai embora aquele que você ganhou e aquele que você não tem. Você tem que pedir emprestado e você não consegue entender. Dízimo não é quantidade, é qualidade. É a qualidade do dízimo, é 10%. Eu ganhei R$1, pega a moedinha, vem aqui na frente, consagra, é de Deus, 10 centavos. Ganhei R$10, R$1. Não é quantidade, é a fidelidade. E a oferta, o dia que você... Quantas mulheres temos aqui? Diga aleluia. O que as mulheres... Qual que é o maior desejo das mulheres na sociedade? Responde para mim. Qual que é o maior desejo das mulheres na sociedade? Ser igual ao homem. O dia que a sua oferta for igual ao dízimo, eles se unem e eles começam a gerar o quê? Multiplicação. Quem está me entendendo? Por isso que na Santa Ceia, que é o dia que eu não dou oferta todo dia na igreja, a não ser quando alguém vem, um pastor, e Deus me toca, eu vou e faço. Mas eu dou na Santa Ceia meu dízimo e a minha oferta. E o meu dízimo e a minha oferta junto, o que eles geram? Eles geram multiplicação. Eu não fico sozinho. Aí o meu dinheiro começa a render. Quem está aí? Eu começo a sobrar. Fala com o seu irmão: vai sobrar para pôr no investimento, vai sobrar para você viajar. Começa a sobrar. Por quê? Porque quando você une os dois, você protege e multiplica. É um mandamento de Deus. Quando eu obedeço esse mandamento, eu restauro em mim. Esse é um dos. Eu poderia falar aqui do mandamento de você perdoar o seu irmão. Se o seu irmão pecar contra você 70 vezes no dia, 70 vezes no dia você deve perdoá-lo, para você ter a imagem e semelhança de Deus.
Eu poderia falar aqui só do dízimo e oferta? Não. Eu poderia falar do mandamento de que Jesus disse: se alguém bater do lado direito, dá a outra face. Se alguém te pediu para caminhar 1 milha, vai 2. Quem está aí? Jesus disse assim: orai pelos seus inimigos e abençoai quem te persegue. Fala com o seu irmão: você já orou para o seu inimigo hoje? Você não ora. Isso é mandamento. Quando eu cumpro mandamentos, eu expresso Deus. Amém? Deus não pode ser visto, mas ele pode ser expressado através de mim. Quem está entendendo? Confunde o inimigo. Fala com o seu irmão: confunde o inimigo. Manda uma bênção para quem está te atrapalhando. Fala: Deus abençoe ele agora, essa semana dele, que ele... Pastor, o que o senhor está dizendo? Quando você faz isso, você expressa Deus e você representa Deus. E a terra, quem está aí? E a terra começa a trabalhar para te trazer provisão. Porque a criação de Deus, eu vou terminar falando isso com vocês. A criação de Deus não trabalha para o homem, ela trabalha para a imagem e semelhança de Deus. Pega na mão do irmão e diga: qualquer problema pode ser resolvido com um sacrifício. Diga de novo: qualquer problema pode ser resolvido com um sacrifício. Eu termino dizendo João capítulo 12, versículo de número 24. Repete comigo: na verdade. Vamos lá, todo mundo, 1, 2 e? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O evangelho é sacrifício. Olha o que o Senhor Jesus disse: que se o grão de trigo cair na terra e ficar vivo, ele fica sozinho, porque o ser humano vive da morte. Pega na mão do irmão e diga assim: o ser humano sobrevive da morte. Quase tudo que você comeu hoje teve que morrer para você ter vida. Quase tudo. A galinha, o frango, quase tudo, as plantas, os vegetais, eles tiveram que morrer para te trazer vida. Diga assim: a vida vem da morte. A única pessoa que não quer morrer é quem? É você. Por isso você não tem vida, porque você não quer morrer. Você não quer morrer a sua carne, você não quer morrer as suas vontades, os seus desejos. A vida vem da morte. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Sabe aquela semente? A gente joga ela na terra. Se ela não morrer, ela não dá fruto, não nasce, acontece nada. Mas se ela quebra a casca e morre, de dentro dela começa a nascer vida. E nasce uma planta, e de repente ela começa a dar fruto. Mas aquela árvore que nasceu da morte da semente. Quem está aí? Jesus disse: mas se a semente morrer, ela vai dar muito fruto. Eu aprendi que se eu ficar vivo, eu fico sozinho. Agora, se eu morrer pelas minhas vontades, os meus desejos, se eu for um sacrifício, por isso que eu disse: sacrifício resolve qualquer coisa. Se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Agora, se eu falar que não, quem manda sou eu quem decido, eu vou quando eu quero, a minha carne está pulsando. Se eu estiver vivo, eu vou ficar na vida financeira sozinho, na vida sentimental sozinho, na família sozinho. Agora, se eu morrer, tá bom, Deus, seja feita a sua vontade. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. Não é eu quem vivo, é o Senhor quem vive, tá bom. Quando eu morro, começa a acontecer milagres por toda parte, provisão de Deus por toda parte, começa a solução de problema por toda parte. Mas eu tive que morrer. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga assim: a sua vida vai vir da sua morte. Deus está te pedindo para você morrer, para você ter vida. Não existe eu mais. Sacrifício resolve qualquer problema na fé. Sacrifício é quando você morre, quando você abre mão de uma coisa para resolver outra.